contribuição para a pensão militar, contribuição dos militares para a pensão militar, contribuição das pensionistas para a pensão militar. Sim, as pensionistas militares contribuem para receber a pensão militar que elas recebem hoje. Sejam elas viúvas, sejam as filhas que ainda existem recebendo pensão militar, mas eu vou explicar esse título que eu coloquei aqui em cima, que é a pensão militar das filhas, já acabou há muito tempo. Então, vamos falar primeiro as honras da casa e já começar o nosso conteúdo. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like. Compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br. Faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo. Entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Queria deixar com vocês nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Muito bem, eu acredito que várias pessoas já me seguem aqui no canal, vários militares das Forças Armadas, várias pensionistas militares já sabem desse assunto, já sabem disso, mas tem muita gente que não sabe. Então depois no final vou inclusive pedir que vocês compartilhem esse vídeo para que as pessoas que não sabem passem a saber, porque a gente vê essa matéria, esse assunto distorcido nos grandes veículos de comunicação e vê também isso distorcido pelas redes sociais. Nós vamos já chegar aqui no ponto que eu quero. Vamos lá. Os primeiros registros de proteção social, de contribuição à pensão militar, aconteceram com os militares lá da Marinha, quando havia ainda os oficiais do Corpo da Armada, lá no século XVIII, em 1795. A contribuição era de um dia de soldo, né? E sempre foi, já havia contribuição, e sempre foi a contribuição para a pensão militar. Na época se chamava Montepio, e não era uma contribuição previdenciária, não era contribuição para a sua aposentadoria, para a sua reserva, nada disso. Lembrando que o militar não se aposenta, o militar vai para a reserva e depois é reformado. Nós passamos ao longo dos séculos XVIII e XIX por várias modificações, por várias leis, por algumas guerras, e aí depois chegamos aí na Lei 3765 de 1960, que ainda previa contribuição em dias de soldo. E aí depois era um dia de soldo, 2 dias de soldo, 3 dias de soldo, isso foi sendo modificado ao longo dos anos, até que veio a medida provisória 2215 lá em 2000. Ela era, primeiro, o nome dela era medida provisória 2131, ela é de 2000. Depois ela foi sendo renumerada por algumas vezes até chegar no número 2215 de 2001. Essa medida provisória, ela, entre outras coisas, ela acabou, eu estou falando, vou falar de novo, para quem não ouviu, ela acabou com a pensão militar das filhas. Aí ela, até para que a medida provisória passasse e que depois, quando ela viesse a ser deliberada no Congresso Nacional, ela não fosse rejeitada, foi necessário que houvesse uma norma de transição. Então, para aqueles militares que quisessem manter o rol original da Lei 3765, inclusive manter a contribuição, manter a pensão das filhas, que é o que chama mais atenção nas modificações da Lei 3765, eles deveriam contribuir com 1,5% a mais. Se chama contribuição específica de 1,5%. E ela está lá no artigo 31 da medida provisória 2215. Ela mantém os direitos da redação original da Lei 3765. Não é só pensão de filho. Ela mantém a redação do artigo 29, das acumulações e alguns outros direitos da Lei 3765. Tá? Então, assim, a medida provisória ela colocou uma contribuição em percentual de 7,5%, porque antes era em dias de soldo, e ela criou a contribuição específica de 1,5% para quem quisesse. Para quem não quisesse, para quem quisesse contribuir com mais 1,5%, contribuir com 9% e manter a redação original, inclusive a redação que tratava das filhas de militar. Então, o militar que entrou em 2001, que entrou em 2002, não vai deixar a pensão para a filha. O militar que entrou em 2003, o militar que entrar hoje, não vai deixar pensão para a filha. Só que isso, os grandes veículos de mídia não falam, e nem os pequenos, e isso é replicado por muitas pessoas que, quando resolvem especificamente falar das pensões militares ou das viúvas, especialmente das filhas
de militares que recebem pensão militar, falando disso como benefício inadequado, uma série de coisas nesse sentido. Bom, que mais? Por que a medida provisória, que era provisória, ela ainda está valendo? Porque a medida provisória, assim como outras tantas medidas provisórias do governo Fernando Henrique, lá naquela época de 2001, elas foram mantidas por uma emenda constitucional, que também é de 2001, uma emenda constitucional número 32. Ela disse, ó, o que nós fizemos por medida provisória até agora vai continuar valendo até que o Congresso Nacional sente, vote e delibere sobre esses assuntos, para não perder aquilo que o governo conseguiu fazer por medida provisória. Tá? Então, muitas medidas provisórias existem até hoje e foram feitas na época do governo Fernando Henrique. Tá? Foram mantidas pela emenda constitucional de número 32. O que aconteceu depois disso com a Lei 13.954? A Lei 13.954 bagunçou, de maneira geral, a vida dos militares. Ela criou a contribuição para pensionistas, ela mexeu nos adicionais, ela não mexeu de maneira igualitária nos adicionais, ela criou até alguns adicionais, ela aumentou a diferença entre oficiais e praças, uma série de situações que a Lei 13.954 alterou e mexeu. Com relação às contribuições para a pensão militar, a Lei 13.954 ela aumentou esse percentual que era de 7,5% e passou para 10,5%. Então aquele militar que contribuía com mais de 0,5%, e ano passado, antes da Lei 13.954, ele contribuía com 7,5%, mais 1,5%, que ele optou por isso lá em 2000, então ele contribuía com 9%, chegou em 2019 com a Lei 13.954, isso foi escalonado, foi ano a ano, mas chegou agora em 10,5%, mais 1,5%. Então, os militares vivos que optaram por contribuir com a contribuição de 1,5%, contribuem com 12%. Já os pensionistas, vamos falar assim, homens e mulheres, por quê? Porque tem pensionista filho menor, filho maior, filha, viúva, bom, os pensionistas, se nós estivermos falando de filhas, filhas maiores e capazes, elas vão contribuir com 3% em qualquer caso. Se forem filhas, se for qualquer outro pensionista, se for viúva, se for filha menor, se for filha maior, se for filha maior inválida, se for filho maior inválido, filho menor, eles vão contribuir com 1,5% além dos 10,5% que todo mundo já contribui. Então, nesse caso aqui, vão contribuir com 10,5% mais 1,5%, 12%. Tá? Então, pensionistas militares contribuem hoje para a pensão militar há 4 anos, desde 2019. Os militares vivos também contribuem para a pensão militar desde o século XVIII, desde 1795, tá? E não contribuem para a sua reserva, nem para a sua aposentadoria, porque o militar não tem aposentadoria, não contribuem para a sua previdência, porque o militar não tem previdência, contribuem desde sempre para a pensão militar. Essa contribuição extra que as pensionistas pagam a mais do que os militares, e no caso das filhas ela é ainda maior e chega a 13,5%, ela se chama de contribuição extraordinária, para ficar fechadinho e ficar completo aqui. Então eu queria dizer aos senhores, às senhoras, vocês que já conhecem tudo que eu falei aqui, pode ser que a maioria já saiba, porque vocês já conhecem o canal e já me acompanham há um tempão. Se vocês acharam que ficou clara essa amarração desde lá de trás, só que se vocês sabem que isso não é assim que é dito, não é assim que é visto, e muitas vezes, principalmente as pensionistas militares são injustiçadas com relação a isso, compartilhem esse vídeo, compartilhem bastante esse vídeo. Claro que eu quero que vocês compartilhem o vídeo, porque o vídeo é meu, mas eu acredito que esse conteúdo tenha ficado amarrado desde lá do passado, e para uma pessoa que não sabe, eu acho que isso vai esclarecer ela também. Se for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva.